Dando sequência à atividade, nós veremos agora a página 32, raciocinar logicamente. O que é isso? Então, a gente vai começar fazendo a leitura das imagens e do texto para entender melhor o problema. Então, começa assim. Maju está no 7º ano e seu professor propôs o seguinte problema. O problema é esse aqui, observa a imagem. 2 adultos e 2 crianças precisam atravessar um rio repleto de jacarés. O barco suporta apenas o peso de um adulto ou de 2 crianças. Felizmente, todos sabem rimar. Embaixo tem: como devem proceder para cruzar o rio fazendo um mínimo de travessias? Não tem dizendo quantas travessias, mas o mínimo. Então, Maju começou a pensar na estratégia para resolver esse problema. Então, para resolver esse problema, ela elaborou um esquema aqui, onde vai ajudá-la a pensar dessa forma. Então, aqui a gente tem: Maju leu o problema mais de uma vez, pensou e depois fez esse desenho. Então, foi o que ela pensou. Aqui ela colocou adulto 1, adulto 2, criança 1, criança 2. E aqui o rio. E ela começou a desenvolver o pensamento dela. Então, ela pensou: adulto 1 e adulto 2 ficam, e a criança 1 e a criança 2 vai. Depois, a criança 2 fica e a criança 1 volta. Então, lembra, um adulto ou 2 crianças, tá? Então, vocês vão pensar aqui qual vai ser a sequência do raciocínio. Então, vamos ver como ela pensou. Ó, observando o desenho, dá para entender como Maju está pensando. Vamos ver aqui os balões de fala o que diz. Mas não podem ser 2 adultos, nem um adulto com uma criança, porque o barco não aguenta. Portanto, a primeira travessia tem que ser feita por 2 crianças. Na primeira travessia, se uma pessoa for sozinha, quem trará o barco de volta? Então, precisam ir 2 pessoas. Na segunda travessia, uma das crianças traz o barco de volta. Próximo passo. Enquanto pensa, ela registra as ideias. Na terceira, um dos adultos vai sozinho. Então, aqui, ó. A criança 1 voltou, ficou aqui. E o adulto 1 foi com o barco. A pergunta é: o raciocínio de Maju tem lógica? O que você acha? Então, a gente vai pensar aqui se o que ela está pensando tem fundamentos para elaborar a nossa estratégia de finalizar a questão. Então, vamos ver aqui as instruções para a gente, ó. Veja que, em primeiro lugar, ela se preocupou em compreender a situação e representá-la por meio de um desenho. Depois, com base nas informações do problema, aos poucos foi deduzindo. Primeira conclusão: a travessia não podia ser feita por uma pessoa sozinha. Segunda conclusão: a única possibilidade é seguirem as 2 crianças, não há alternativa. Terceira conclusão: uma das crianças traz o barco de volta. Maju deve ter percebido que não importa qual delas faz isso. Quarta conclusão: um dos adultos, não importa qual, sozinho, faz a terceira travessia. Ele não poderia levar outra pessoa consigo, pois isso contraria as condições do problema. Também não seria lógico que a criança voltar sozinha para a margem direita, uma vez que o problema pede um número mínimo de travessias. Então, a gente vai ver aqui que a essa altura, com certeza, você já sabe como chegar à resposta do problema. É só prosseguir o raciocínio logicamente, que é a atividade proposta para a página 34. Então, você vai agora tentar resolver a questão número 1 da página 34, completando o número de travessias para conseguir, número mínimo, para conseguir resolver esse problema.
Resolvendo problemas, além de aprender matemática, você desenvolve competência que lhe serão valiosas por toda a vida, qualquer que seja a sua trajetória pessoal ou profissional. Portanto, mãos à obras. Em alguns problemas, há uma dica que visa fornecer pista para a resolução. Nós vamos resolver primeiro este. Então, além dos exercícios da página anterior, apenas dessa página 34, apenas a primeira questão. As outras questões trabalharemos na próxima aula. Então, aqui, ó, siga os passos de Maju e descubra qual o número mínimo de travessias. Mas cuidado com os jacarés. Então, essa é a questão que vocês vão responder, apenas a primeira questão da página 34 e a questão proposta é no vídeo anterior. Então, boa atividade, espero que vocês consigam resolver facilmente essas questões. Bons estudos!